boa noite, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Hoje estou aqui novamente muito feliz de estar com os irmãos em mais um culto de oração para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Amém? Estou aqui com o irmão Marcos Vinícius. Boa noite, a paz seja com todos. Amém. E que eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Josué, capítulo 24, versículo 15. Hoje é um culto de oração com o tema da família. A nossa família, irmãos, é um presente muito precioso que nós ganhamos do Pai eterno. Ela está sempre conosco, nos acompanhando em tudo que fazemos, porque foi Deus que nos deu a nossa família. Então a nossa família é bênção em nossas vidas. Amém? Em Josué capítulo 24, versículo 15, diz: Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui, Josué estava passando por um período muito difícil, pois estava havendo uma rebelião do povo do Senhor. Eles estavam querendo adorar a outros deuses. E Josué disse: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, vocês podem servir a todos os deuses que vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então, nessa noite, que você convide a sua família, traga ela para assistir o culto ao vivo aí, juntamente com vocês, e juntem toda a sua família para assistirem o culto e adorem, louvem ao Senhor. Não somente escutem o que eu estou falando, o que o pastor está falando, ou vejam que nós estamos louvando. Não, louve e adore ao Senhor juntamente, você e sua casa. Pois eu creio, e você creia também, que você e sua família são verdadeiros adoradores ao Senhor. Amém? Como Josué e sua casa serviram ao Senhor, que você possa servir e adorar ao nome do Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor com o hino, que a nossa família é um presente precioso e que nós estamos sempre guardados nas asas do Senhor. Amém? Onde a base é a tua
com a nossa família. Porém, algumas pessoas podem estar até tristes aí do outro lado do celular, do computador, do notebook, pois a família dela não está na presença do Senhor. Mas eu te digo, alegre-se no Senhor, porque hoje é um culto de oração, é para você interceder por sua família. Então peça a Deus que Ele continue abençoando e guardando a sua família debaixo das asas dEle, pois eu sei que Ele protegerá. Mas não fique triste por isso. Se alegre-se no Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? E nessa noite que você venha louvar e engrandecer o nome do Senhor com palmas, com alegria. Se você está com sua família ou se você também está sozinho intercedendo por sua família, que você não deixe de se alegrar no Senhor, porque obras maiores Ele fará em sua vida. Amém? Adorando com palmas e com alegria novamente, né? Porque só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. E nós devemos louvá-lo também porque eu creio que o Espírito Santo está na sua casa, está na minha casa, está juntamente com todos nós. E que nós possamos louvar a Deus com palmas e com alegria, dizendo que nós vemos a glória do Senhor neste lugar. Amém? Que você vê na sua casa, eu creio que você está vendo na sua casa, eu creio que todos estamos vendo, pois eu também estou vendo e estou sentindo a glória do Senhor neste lugar. Amém?
estará sempre guardando a nossa família debaixo da tua graça, debaixo de tuas asas. Pai, agora eu te peço que, como o Senhor falou conosco através dos louvores, que o Senhor venha falar conosco também através da tua palavra. Guarde cada família que está assistindo a nossa live e as que também não puderam estar assistindo. Pai, te peço que abençoe cada família. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma boa noite. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja no seu coração, na sua família, na sua linda casa. Louvo a Deus pela oportunidade que Deus nos concede. Agradeço muito pela presença do Marcos Vinícius, que nos ajudou muito aqui, ajudando a Sara nos louvores. Sara está sempre comigo aqui, minha companheira de live. Graças a Deus pela vida da minha filha, da minha família. Eu louvo a Deus também pela vida da sua família, que também é uma bênção nas mãos de Deus. Creia nisso. Hoje nós estamos no nosso último dia do ato profético. Por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Senhor. Esse é o tema do nosso ato profético. Foram 6 quartas-feiras que nós estamos neste propósito. Por esta causa me ponho de joelhos perante o Senhor. E foram várias causas até aqui. E hoje a nossa última causa é a salvação na minha família, a salvação na minha casa. É o nosso último ato profético em cima deste tema, em que nós nos colocaremos de joelho. E eu quero te convocar, desde já nós vamos ler a palavra de Deus, mas antes eu gostaria que você já fosse durante a pregação, sem tirar sua atenção, é claro, que você pegasse um papel e colocasse o nome daqueles da sua família que você gostaria que fossem salvos, que ainda não encontraram Jesus, que ainda não têm a salvação em Cristo. Eu te convido a escrever o nome dessa pessoa em uma folha, porque depois nós estaremos de joelho orando sobre a vida dessas pessoas. Nosso ato profético é sobre esta causa me coloco de joelho, salvação da minha família. Então você vai fazer isso, pega um papel e anota, e nós vamos ajoelhar no final do culto em cima destas causas, da salvação da sua casa, da sua família. E colocando o nome, isso não é misticismo, não é amuleto. Colocando o nome, você lembra de orar por ele, você está vendo o nome, você vai lembrar e vai estar colocando diante do Senhor. Agora abra comigo o Atos dos Apóstolos. Atos aí está logo o primeiro livro depois do Evangelho, dos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos capítulo 10, versículo de número 1. E depois nós vamos ler também o versículo 43 ao 45. Atos, capítulo 10, versículo 1, diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da coorte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Agora no versículo 43 ao 45 diz assim: E este dão testemunho todos os profetas, este era Jesus, dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilharam de que o Espírito Santo
se derramasse também sobre os gentios. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai soberano, nós te agradecemos, meu Deus, por estarmos aqui diante da Tua palavra, do poder sublime e soberano. Assim, meu Deus querido, como Pedro estava dentro da casa de Cornélio com sua família, eu peço, Senhor, meu Deus, que o Espírito Santo esteja dentro da casa de cada família que está nos assistindo nesta noite, para que a Tua palavra, Senhor, chegue a cada coração, para que a Tua palavra entre de uma forma poderosa na vida de cada um dos Teus filhos, abençoando, sustentando, alimentando-os, ó Deus, pelo poder da Tua palavra, que o Senhor possa, meu Deus, levar ao arrependimento, a salvação de almas, o perdão dos pecados, para que muitas e muitas vidas sejam alcançadas pelo poder da Tua palavra, para que as famílias sejam alcançadas pelo poder da Tua palavra, que haja nesta noite, Senhor, cura, que haja libertação, que haja, meu Pai, dons, mas acima de tudo, que haja salvação dentro de cada lar. Em nome de Jesus, nós cremos no poder da Tua palavra. Amém e amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esta passagem, para muitos que ainda não conhecem, estarei narrando rapidamente, depois entraremos em alguns pontos de suma importância para o nosso entendimento. Olha, a Bíblia registra para nós que Cornélio era um centurião da corte romana, ele era um gentio, ele não era judeu, ou era fora da família de Jesus, que Jesus era judeu, né? Cornélio não. Mas Cornélio era um homem temente a Deus, dava esmola, tudo direitinho. E a Bíblia conta que as orações, ele orava a Deus, as orações de Cornélio foram ouvidas. Ele jejuava. E Deus ouviu as orações de Cornélio e enviou um anjo para que dissesse a Cornélio que as orações dele tinham sido ouvidas e que era para Cornélio mandar um dos seus centuriões lá na casa de Pedro, Simão Pedro, e chamá-lo. E Cornélio fez isso. Numa visão que ele teve, o anjo disse para ele onde Pedro morava, e ele enviou os seus centuriões lá na casa de Pedro. Quando já estavam chegando perto da casa de Pedro, a Bíblia registra que Pedro subiu para o terraço, para a laje, de repente, para orar. E quando ele subiu para orar, obrigado, Sara, Pedro, ele teve uma visão, ele teve um arrebatamento de sentidos, ou seja, ele ficou sem sentido. Ele teve uma visão de quem vinha como se um vaso, um lençol amarrado nas quatro pontas, e Pedro estava com fome, ele estava indo preparar comida, ele estava já orando, já era meio-dia, né, na hora sexta, meio-dia, e Pedro orando, e de repente veio do céu, naquela visão, um lençol atado nas quatro pontas e cheio. Cheio de quê? Cheio de animais, de quatro patas, répteis, aves. E Pedro, e uma voz do céu disse para Pedro: Pedro, mata e come. Ou seja, você não está com fome, não está faminto, mata e come. E Pedro, olhando, quando ele viu aqueles animais e viu tudo aquilo, o que Pedro fez? Pedro pegou e disse: Senhor, eu nunca comi, eu não como coisas impuras. Como posso eu? Ou seja, eu sou judeu, eu sou purificado, eu não posso comer coisa impura. E aí Deus fala para Pedro assim na voz: Simão Pedro, como podes chamar de impuro o que Deus purificou? E aquela visão desapareceu. Insistiu com Pedro mais umas 3 vezes e desapareceu. Pedro, meio atordoado com aquilo, o que significa essa visão? De repente, aqueles homens enviados de Cornélio chegam e batem na porta de Pedro e perguntam se era ali que morava Pedro. Ele disse que sim, ele era Simão Pedro. E aí, antes disso, já um anjo lhe apareceu e disse para Pedro que aqueles homens estariam ali para buscar ele e que era para ele ir com aqueles homens. Então Pedro entendeu parcialmente aquela visão.
Quando Pedro leva aqueles homens, já era aproximadamente umas 3 horas da tarde, a Bíblia diz que eles ficaram na casa de Pedro aquela noite. No outro dia eles partiram cedo, porque era uma distância de quase 50 quilômetros até a casa de Cornélio, e eles foram a pé. Então, caminhando até a casa de Cornélio, quando chegaram na casa de Cornélio, Cornélio já tinha convidado a família dele, os familiares, alguns amigos, para recepcionar Pedro. E olha que eles eram inimigos, gentios não combinavam com os judeus não entravam na casa de gentios, para ser mais claro. E Pedro chega e entra, e a primeira coisa que Pedro fala assim com Cornélio: eu não poderia estar na sua casa, mas eu estou aqui porque Deus me mandou. E aí Cornélio conta a visão que ele teve. Pedro, eu também estava orando já às 3 horas da tarde, em jejum, e de repente um anjo me apareceu e disse que era para te chamar, e você me diria o que eu iria fazer. E aí a ficha de Pedro caiu. Aí Pedro viu, então um anjo apareceu para este homem, sendo gentil, pecador, um anjo apareceu para ele. Ou seja, Deus queria me mostrar que para Deus não há ninguém impuro, não há ninguém imundo, todos são iguais diante de Deus. E aí Pedro disse para Cornélio: agora eu percebo que Deus verdadeiramente não faz acepção de pessoas. Então Pedro começa a pregar, não pregar o judaísmo, mas pregar Jesus Cristo. Pedro começa a falar a respeito de Jesus. Vocês lembram de Jesus que andou aqui com nós já há mais de 10 anos atrás, e ele foi morto, foi crucificado, foi sepultado, mas ressuscitou ao 3º dia. Eu sou prova disso, porque eu estive com ele depois da ressurreição, assim como muitos dos nossos irmãos discípulos. E aí a Bíblia registra que antes de Pedro terminar a pregação dele dentro da casa de Cornélio, um culto de família, dentro de casa, o Espírito Santo desceu naquele lugar, invadiu aquele ambiente, tomou aquelas pessoas, e eles foram batizados com o Espírito Santo antes ainda que Pedro terminasse a mensagem. Ou seja, o Espírito Santo interrompeu a mensagem de Pedro e desceu sobre aqueles homens. E aquelas pessoas, também judeus, que estavam com Pedro, assustaram, pensaram assim: para nós o Espírito Santo só vinha sobre os judeus, como no dia de Pentecostes, mas não, o Espírito Santo também desceu sobre os gentios. E aí Pedro disse: olha, se o Espírito Santo desceu sobre eles, agora o que nos impede? Como que nós não vamos batizar esses homens nas águas? E aí a Bíblia registra que eles foram batizados nas águas, aceitaram Jesus, e a família de Cornélio e aqueles que estavam ali foram salvos, todos pecadores, salvos pela graça do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Tirando agora alguns tópicos importantes dentro desta mensagem. A primeira coisa, irmãos, que eu quero dizer para vocês, que todos precisamos ser salvos. Todo ser humano precisa da salvação. Todos na sua família precisam ser salvos. Todos na minha família precisamos de salvação. Olha, a Bíblia fala para nós que Cornélio era um centurião da corte chamado italiano, ou seja, era um homem famoso. Ele já tinha fama, era bem sucedido, era um homem que tinha família. Ele tinha uma família bem estruturada, porque a família dele estava ali com ele, e eram todos temente a Deus. Era um homem bem sucedido, poderoso, mas precisava de salvação. Ele era piedoso, ele dava esmola, ele era temente a Deus, ele orava a Deus. Ou seja, aquele centurião, olhando para ele, você poderia pensar assim: este homem já é um salvo, porque o homem temente a Deus, o homem famoso, tem dinheiro, bem sucedido, uma família estruturada, tudo perfeito. Para nós, olhando a vida de Cornélio, quando a Bíblia começa a dizer aqui para nós, olha, havia um centurião chamado Cornélio da corte italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo,
e de contínuo era costume ele orar a Deus. Podemos pensar, esse homem já está salvo, não precisa de mais nada não, mas não, faltava uma coisa na vida de Cornélio, e é o que a Bíblia mostra para nós lá em Romanos, capítulo 3, versículo 9, quando ela diz assim: pois que somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E Romanos 3, 23 ainda conclui dizendo assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos pecamos e fora estávamos da glória de Deus. Todo homem precisa de salvação. Ele pode ser bom do jeito que for, ele pode ser um Cornélio na vida, um homem que ajuda os pobres, que distribui o seu dinheiro com aqueles que têm necessidade, uma pessoa boa, que não fala palavrão, uma pessoa que não xinga, que não briga, uma pessoa humilde, tranquilo, que tem a família, está de bem com a família, está tudo numa boa. E aí nós podemos pensar, essa pessoa não precisa de aceitar Jesus, não precisa de nem ir para a igreja porque já é salvo. Não, nós estamos enganados, porque todos nasceram debaixo do pecado, não há nenhum justo, nenhum sequer, e todos precisam de salvação. A nossa família inteira precisa de salvação. Pode ser bom do jeito que for, pastor, mas já nasceu na igreja, cresceu na igreja, é instrumentista na igreja, e aí? Precisa de salvação? Precisa aceitar Jesus como Salvador, porque de repente seja como Cornélio, é um simples religioso, mas religião não leva ninguém ao céu, o que leva é Jesus, somente Ele. Talvez tem crentes, muitos anos, já crente de costume, acostumei a ser crente, meu pai era crente, minha mãe era crente, meu irmão era crente, todo mundo crente, e eu sou crente, mas ainda não teve um encontro real com Jesus. E sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há perdão dos pecados. Ainda que pode aparecer não ter nenhum pecado, mas o pecado original, ele está em nós, não tem jeito. Somente aceitando Jesus é que somos libertos. Não adianta, olha, não adianta. As obras de Cornélio que ele fazia eram boas, não era ruim não. Família dele, temente a Deus, era ótimo, tudo bom. As obras dele eram boas, mas obras não geram salvação. Escuta uma coisa, olha aqui, a Bíblia registra que ele era piedoso, era devoto a Deus, né? Ele era um homem religioso, mas os fariseus também eram. Os fariseus eram religiosos, devotos, mas não eram salvos. Tem mais, temente a Deus, ele era temente a Deus. Agora, assustem com o versículo que diz Tiago 2,19. Tiago 2,19 diz assim: crês tu, Deus, que Deus é um só? Fizeste bem, pois até os demônios creem e estremecem. Os demônios creem que Deus existe e estremecem. Quando eles ouvem falar em Deus, eles tremem, mas não aceitam Jesus como Salvador. Não obedecem a palavra de Jesus. Então não adianta. Pode ser temente a Deus. Eu tenho uma fé em Deus, eu tenho uma fé em Deus, mas tem fé em muitas outras coisas. Não aceitou um único e verdadeiro Jesus. E sem Jesus não há salvação, é o único. Jesus é o caminho, não existe os caminhos. Essa aqui pode me levar, esse também pode, esse não. É o caminho, somente Jesus. Não tem mais ninguém. Ninguém que possa interceder por você diante de Jesus para você ser salvo. Ninguém tem a condição de interceder por Deus ou por Jesus para que você seja salvo. A Bíblia não registra isso em lugar algum. A própria pessoa precisa
reconhecer que é um pecador e precisa de Jesus. Nós podemos até interceder pela nossa família, para que eles se arrependam e aceitem Jesus, mas somente desta forma. Mas ele dava esmola, ele orava a Deus. Os fariseus também davam esmola, os fariseus também oravam, até nas praças, mas não eram salvos. Não adianta. Tudo isso é muito bom, é ótimo, dar esmolas, é muito bom, mas não gera salvação. Eu estou querendo te mostrar dentro da palavra de Deus o que gera salvação na sua família. Não é você pedir a pessoa para ser um dizimista, não, isso aí vem depois. Ele faz isso depois de bom grado, mas a primeira coisa, Jesus. Porque, irmãos, olha, até interessante isso, né? Os fariseus davam esmola, oravam na praça e não eram salvos. Você acredita que até no inferno há oração? Que é isso, pastor? Isso é heresia? Não, é Bíblia. Lucas 16, 23 diz que no Hades, Hades é o quê? Inferno, lugar de tormento. Lá no Hades, o rico ergueu os olhos e, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamar é o quê? Orar. O rico orou lá no inferno, clamando e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro para que molhe o dedo na água e passe na minha boca, para que me alivie neste lugar de tormento. Ou seja, o rico orou lá no inferno, mas não adianta. Não adianta só oração, não adianta só prece, não adianta só ladainha, se não aceitar Jesus como único e verdadeiro suficiente Salvador da nossa vida. Não adianta. O rico teve a oportunidade dele aqui na terra, mas depois que morreu, acabou. Pastor, mas não tem esse negócio aí mesmo depois que morre eu não posso interceder para ser salvo? Não, me mostra isso na Bíblia. Não tem. Depois que morreu, acabou. Porque você tem que confessar com seu coração, com sua boca, em sã consciência, que Jesus é o único Salvador. Depois que morreu, acabou. Não adianta mais. Não adianta a oração subir. Olha, o rico, ele arrependeu. Ele mesmo arrependeu lá no Hades. E quis novamente. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Acabou a misericórdia depois que morreu. A misericórdia é só enquanto você tem vida. Enquanto tem um na sua família, independente do estado que ele tiver, se ele estiver respirando em sã consciência, ainda há uma esperança. Amém? Olha, diz aqui também que ele teve visão do anjo. Olha, ele teve visão de um anjo. Adiantou? Não. Até quem tem visão, pastor, eu não sou cristão não, eu nunca aceitei Jesus não, eu não gosto da palavra de Jesus não, que ela é muito dura, obedecer Jesus, o caminho é estreito, mas eu oro, pastor, eu dou esmola, e eu tenho visões, eu tenho revelações. Revelação não leva ninguém para o céu não, meu filho. Visão não leva ninguém para o céu não. Nabucodonosor teve visão, olha se ele foi para o céu. Não adianta. Lá em Zacarias 13:4 diz assim: naquele dia os profetas se sentirão envergonhados, cada um na sua visão, quando profetizaram. Muitos profetizarão. Aí Jesus chega a dizer: muitos dirão no meu nome. Profetizaram, expulsaram o demônio, disseram, né? Senhor, Senhor. Mas aí quando chegar no dia do julgamento final, chegarão diante do Senhor e Jesus dirá para eles: afasta de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque salvação não está em cura, salvação não está em visões e revelações, salvação não está em profecias, salvação não está em línguas, salvação não está em fazer o bem. Salvação está em Jesus Cristo, é o único suficiente. Todas essas coisas são importantes,
mas a fundamental para a salvação é Jesus, o único e ponto final, só Ele. Então, ele até jejuava, sim, ele jejuava. Ele falou que jejuou até a hora sexta, imagina. Ele estava orando e jejuando até a hora nona, desculpa. Qual que era a hora nona? 3 horas da tarde. Cornélio jejuou de manhã até as 3 horas da tarde. E ainda não era salvo, precisava aceitar Jesus. Então, irmãos, ele era um homem bem visto na sociedade, todos gostavam de Cornélio, mas não poderiam levar ele para o céu, a não ser somente Jesus. Então, o que eu quero te falar com a segunda coisa, nossa família pode ser a melhor que existe na terra, mas precisa ser salva. A salvação da nossa família deve ser a nossa prioridade e estar acima de todas as demais coisas. A salvação da nossa casa precisa estar acima de todas as demais coisas. A salvação precisa estar acima da saúde física. A salvação precisa estar acima da educação moral. A salvação precisa estar acima da escolaridade do teu filho. A salvação precisa estar acima do profissionalismo dele. A salvação precisa estar acima dessas coisas, porque não adianta uma boa saúde sem a salvação. Não adianta morrer saudável e ir para o inferno. Preferível for morrer doente e entrar no céu curado, porque no céu não haverá enfermidade, no céu não haverá dor, no céu não haverá lágrima, no céu não haverá luto. Aleluia! Glória a Deus! Então priorize na sua casa a salvação. Busque acima de tudo a salvação. Eu antes orava muito para Deus libertar meus irmãos do vício. Senhor, liberta do cigarro, tudo bem, não é errado não. Liberta da cachaça, liberta das drogas, não é errado não. Tudo bem, mas se eles tiverem somente a salvação, eles serão libertos dessas coisas. Então eu peço ao Senhor para que salve eles, para que leve a eles ao arrependimento, para que leve a eles ao perdão do pecado, porque não adianta ser liberto do vício e continuar sem aceitar Jesus. Não adianta ser curado de uma enfermidade e continuar no pecado. Não adianta. Agora, graças a Deus, ele parou de beber e aceitou Jesus. Não. Adiantou? Em partes. Momentaneamente. Porque o importante é a salvação. Então é a prioridade. Meu filho é muito educado, eu ensino ele, não fala palavrão, educadinho e tudo. Mas aceitou Jesus? Não, não aceitou não. Mas pastor, eu estou preocupado com a escolaridade do meu filho, eu quero que ele faça uma faculdade federal, forme para medicina, para um bom advogado, um bom engenheiro. Tudo isso é sonho dos pais. E muito importante, eu também sonho para minhas filhas, mas deixa eu te falar, eu sempre peço a Deus que os sonhos que eu tenho para meus filhos sejam abaixo daqueles que Deus tem para elas, para minhas filhas. Aleluia! Que elas não façam nenhuma faculdade, apesar de que uma Deus já agraciou e está fazendo, mas que não façam, mas que elas não percam a salvação. Não adianta ter diploma sem salvação. Não adianta ser bem reconhecido na sociedade sem salvação. Não adianta ter uma boa saúde sem salvação. Não adianta tirar uma boa nota na escola sem salvação. Não adianta ser uma excelente pessoa, querida. Mas pastor, todos gostam dele, ele é até prefeito, ele vai candidatar até governador, pode ser até o presidente da república. Sem salvação não adianta. A prioridade acima de tudo, a salvação na sua família, a salvação na sua casa. Priorize a salvação. Glória a Deus. Priorize os conceitos bíblicos. Não adianta eu criar filhos. Eu estou criando meu filho, pastor, para a sociedade, para viver bem. Uns falam assim, eu estou criando meu filho para o mundo. Não. Crie filhos para o céu. Criam filhos para Deus.
Se eles não forem nada aqui diante dos olhos dos homens, que eles sejam reconhecidos diante dos olhos do Senhor, é o mais importante, porque esta vida aqui é passageira, tudo passa muito rápido, tudo acaba, como a flor que hoje está linda e amanhã murcha, é a nossa vida, é a nossa família. Assim priorize a salvação da sua casa, para que você tenha a sua família eternamente com o Senhor lá no céu. Glória a Deus, essa é a prioridade. Olha, porque foi para isso que Jesus morreu. Jesus morreu não foi, Jesus dá carro novo, dá, casa nova, dá, saúde, dá, Jesus cura, aleluia, eu creio que Ele cura. Ah, pastor, Jesus abençoa para passar na boa faculdade, abençoa, você tem que estudar, não esquece não, mas abençoa, Jesus abençoa, tudo isso Jesus faz nós sermos bem reconhecidos, sim, faz, tudo isso faz, mas Jesus não veio para isso. Porque tudo isso já existia antes de Jesus. Já existia cura antes de Jesus. Pessoas bem-sucedidas antes de Jesus. Pessoas bem reconhecidas antes de Jesus. Salomão, com toda a sua glória, tudo Deus deu para ele. Deus deu para Salomão sabedoria, poder, riqueza, autoridade. Deus deu para Salomão tudo de bom. Então tinha tudo antes de Jesus. Então Jesus não veio para isso. Jesus veio para salvar o mundo. Jesus veio para salvar a minha e a sua família. Foi para isso que Jesus veio. Mateus 18:11 diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Foi para isso que Jesus veio. Marcos 2:17 diz: Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessitam de médicos são, mas sim os enfermos. Eu não vim para os justos, mas para os pecadores. E João 10:10 disse: o ladrão, que é o diabo, veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida, e vida com abundância, ou vida eterna para a sua família, para você e sua casa. É para isso que Jesus veio. Então não se esqueça disso. Tem pessoas hoje que oram para tudo. Eu sei que você não é uma dessas, eu estou falando de outras pessoas, não é você não, que ora para Deus dar carro novo, para Deus abrir porta de emprego, para Deus abençoar, curar enfermo, para Deus dar dom espiritual, mas não ora para a salvação da sua casa, da sua família. Tem pessoa que faz isso, você acredita? Tem pessoas que fazem isso, mas eu sei que você não é um desses, que você ora, a primeira coisa que você ora é para Deus salvar sua casa, sua família, trazer salvação para a tua casa, aleluia. E assim nós sabemos que esta é a vontade de Deus para com todos, amém? Outra coisa, Deus sabe o endereço da sua família, fica tranquilo, glória a Deus. Versículo 3, a Bíblia diz que ele viu em uma visão que o anjo dirigiu para ele, olha aqui, versículo 3 do capítulo 10, e disse: a hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, glória a Deus, amém? Um anjo foi até a casa de Cornélio, se dirigiu para ele e chamou ele pelo nome, glória a Deus. Deus conhece as necessidades, Deus conhecia as necessidades de Cornélio e da família dele, ainda que era um homem bem sucedido, querido na sociedade, dava esmola, orava. A oração e a esmola de Cornélio foi ouvida no céu. Deus ouviu a oração dele e recebeu as ofertas que ele dava aqui, mas não era suficiente para a salvação. Mas aí Deus envia o anjo na casa de Cornélio. Deus conhece as necessidades da sua família. Deus vai levar alguém para falar da palavra de Deus para eles. Aqueles, não importa onde estiver. Se você pensar: pastor, mas ele está longe, ele está escondido, ele está na roça, ele está preso, pastor, ele está no leito de hospital, não pode visitar. Deus providenciará alguém para levar a palavra da salvação para ele. Não importa onde estiver, Deus sabe o endereço de cada um da sua família, e Deus vai visitar um a um para levar a salvação para a tua casa. Creia em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus conhece o teu endereço, Jesus conhece o endereço dos seus, e o Espírito Santo é encarregado de ir de encontro a cada um deles. No versículo 6 também fala que
Olha o que diz também no versículo 6. Olha o que ele disse para no 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Deus conhece a casa do pecador, mas conhece também a casa dos escolhidos. E Deus incomoda os escolhidos para ir até os pecadores. Deus vai incomodar você na sua casa para ir até aquela pessoa que você sabe que precisa, que você sabe que necessita. O Espírito Santo vai de encontro, porque Ele sabe o teu endereço. Ele não nos deixa quietos, sossegados, mas Ele sempre levanta alguém para levar uma palavra para os pecadores. E outra coisa, não se preocupe com o tempo da salvação, porque este tempo pertence a Deus. Não te preocupe. Pastor, tem muito tempo que eu estou orando, tem muito tempo que eu estou pedindo para a salvação de um familiar meu, mas não acontece, pastor. E aí, deixa eu te falar uma coisa. No dia de Pentecostes, antes do dia de Pentecostes, Jesus disse para os discípulos, e quando desceu o Pentecostes sobre eles ali, que aquela glória desceu, o Espírito Santo capacitou eles para pregar. Pedro, na primeira pregação, salvou 3.000 almas, se agregaram na igreja de Pedro, que ele pregou ali naquele dia. Olha uma coisa, observe. Jesus disse para eles, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você acredita quanto tempo demorou para eles irem lá na casa de Cornélio, ou seja, pregar para os gentios? Cornélio foi o primeiro dos gentios a serem salvos, a família dele, os que estavam na casa dele, foram os primeiros gentios a ouvir a palavra de Jesus, depois de 10 anos de Pentecoste. E outra coisa, imagina uma coisa, era só 50 quilômetros, a distância ali de Jerusalém, onde Pedro estava, Jope, até a casa de Cornélio, só 50 quilômetros, e demorou 10 anos para o evangelho chegar na casa daquele homem. Sabe por quê? Deus prepara o terreno, Deus preparou o coração de Pedro para aquele momento, Deus preparou o coração de Cornélio para aquele momento, Deus está preparando o coração dos seus familiares para receber a palavra na hora certa. Não preocupe com o tempo, porque Deus trabalha no tempo dele, não no nosso. Deus sabe o momento certo de trabalhar. Jesus nunca teve pressa, mas na hora que chegar, a recompensa será a mesma. Aleluia, a glória será grande. Então acredite, Jesus está preparando o terreno do coração deste teu familiar que você está orando para ele, mas não pare de orar. Faça como Cornélio, continua orando, vai orando, jejuando, buscando a Deus, que Deus vai de encontro com esta pessoa na hora certa, na hora exata. Em Mateus capítulo 20, fala sobre uma parábola em que Jesus, ou seja, este homem representava Jesus, né? Mas fala que era o dono de uma vinha, de uma plantação. Ele saiu para procurar trabalhadores, ele saiu 6 horas da manhã, e ele falou assim, eu vou pagar para vocês 1 denário, e 6 horas da manhã ele já achou trabalhador, ele falou, quer trabalhar na minha vinha? Quero. Quanto que é? 1 denário, então vai. Só que às 9 horas da manhã, ele olhou e falou, vocês estão aí parados, sem serviço? Quer trabalhar na minha vinha? Quero, então vai trabalhar. Meio-dia, ele encontra mais umas pessoas que estavam à toa, ociosas, falou assim, quer trabalhar na minha vinha? Queremos, então vai trabalhar. 3 horas da tarde, ele encontra outros, 3 horas, isso, chamar trabalhador, 3 horas, ele chamou, 3 horas da tarde, quer trabalhar na minha vinha? Pode ir trabalhar, e eles foram. Quando era a hora 1/10, ou seja, já perto das 5 horas da tarde, o trabalhador, o dono daquela vinha, encontrou outro trabalhador, falou com ele assim, vocês não encontraram um trabalho hoje não, até essa hora? Não, ninguém nos chamou para trabalhar. Disse, vocês querem trabalhar na minha vinha? Podem ir.
Quer dizer, só falta 1 hora, 6 horas da tarde encerrava o trabalho, anoitecia. Ah, mas pode ir assim mesmo. E eles foram trabalhar, e a Bíblia fala, em Mateus 20, que quando chegou no final do dia, ele começou a pagar aquele que começou a trabalhar às 5 horas da tarde. O Senhor deu para ele 1 denário. E aqueles outros que chegaram cedinho ficaram assim, até olhando, até com o olho assim, opa, nós vamos receber mais do que 1 denário, porque aquele outro começou agora e já ganhou 1. Quando ele chegou perto do patrão, ele disse assim, e aí, quanto nós vamos receber? 1 denário, não foi o combinado? Foi, mas outros chegaram aqui quase agora, recebeu o mesmo salário. E o patrão disse assim, de quem que é a vinha? Quem é o patrão? Quem é o Senhor? Não sou eu pago quanto eu quiser. E a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Assim é que o Senhor Jesus faz, não preocupa com a hora. Ele pode chamar na última hora, que o salário é o mesmo, a recompensa é a mesma, o céu é o mesmo, a morada é a mesma, as ruas de ouro são a mesma, o mar de cristal são o mesmo, os muros de jaspe são os mesmos, o céu é o mesmo. Glória a Deus para todos, aleluia. Mas se você tem a oportunidade, não espera não, porque de repente você pode ser como, ou eu posso ser como aquele rico, de repente ser chamado de uma hora para outra. Então, enquanto é tempo, aceitamos Jesus como único Salvador, vamos trabalhar na seara do Mestre, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor, Ele sempre recompensa aqueles que nele confia. E olha aqui, a última coisa que eu quero mostrar, nenhuma da nossa família é considerada impura diante de Deus, nenhum da sua família é considerada impuro, imundo diante de Deus, amém? Olha, observe uma coisa, versículo 14, Pedro, quando Pedro disse que nunca comeria coisa impura, quando aquele lençol parece, mata e come, eu nunca comerei coisa impura. E aí, irmãos, para os judeus, aqueles animais não poderiam ser comidos, eles eram impuros perante a lei de Moisés, era pecado comer, e Pedro era um judeu, e Pedro não queria comer, porque ele disse, isso é impuro, isso é imundo. Aqueles animais estavam ali representando as diferenças. Haviam ali diferentes raças de animais, diferentes espécies de animais. Estavam mostrando as diferentes espécies de ser humano. Tem ser humano de todo jeito, tem pessoas de todo jeito. Tem pessoas que pecam mais, outras que pecam menos, mas todos pecaram. Então era isso que Jesus queria mostrar para Pedro, mas para Pedro os gentios eram impuros, eles nunca poderiam ser salvos. Pedro olhava para os gentios e dizia, esses aí não tem solução, não tem jeito, nada pode salvar eles. Mas a Bíblia mostra também no versículo 15 de Atos 10, que uma voz disse para Pedro, não chama de impuro que Deus purificou, aleluia, não chama de imundo o que Deus limpou, não chama de impuro o que Deus purifica, porque Deus tem o poder de purificar de qualquer impureza e de qualquer impiedade. Pedro então compreende que Deus não fazia acepção de pessoas. Jesus veio para todos, irmãos, independente da raça, do sexo, da cor, independente do pecado, independente do que a pessoa tem sido, prostituta, viciado, drogado, independente do que seja, não chama de impuro, porque Deus tem o poder de purificar, e somente Ele tem este poder de purificar, e ninguém mais tem. Então, Jesus somente que tem o poder de julgar o homem para o inferno, nós não temos. O que
que nós temos é que fazer como Pedro, pregar Jesus Cristo crucificado, ressurreto ao terceiro dia, e que está com a mão estendida sobre cada pecador, independente do pecado, independente onde que esteja. Jesus tem o poder de purificar de todo o pecado, porque somente Ele tem este poder. Todos terão a oportunidade de serem purificados pelo Senhor, pelo sangue de Jesus. E é o que ele fala lá em Romanos 8:33. Ele diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem pode acusar os escolhidos de Deus? E quem os justifica? Quem pode tornar justo? E ele diz assim: quem os condenará? Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus intercedendo por nós. Aleluia! Quem pode condenar um viciado, um drogado, um prostituto? Quem pode condenar se é Jesus quem morreu na cruz? E enquanto esta pessoa tiver vida, fôlego de vida, ele ainda tem esperança para ser salvo, para confessar Jesus como Salvador, mas ele precisa confessar. Mas enquanto tem fôlego de vida, ainda há esperança. Enquanto tem vida, ainda tem esperança de salvação, porque Jesus veio para os pecadores, Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os impuros, Jesus veio para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ainda resta uma esperança, não importa o fundo do poço, não importa onde o teu familiar se encontra, não importa a situação que ele se encontra, ainda há esperança de salvação para ele, se ele ainda respira. Aleluia, glória a Deus, ainda há esperança. E aí eu concluo dizendo para você que Pedro, ele entra na casa de Cornélio. A Bíblia diz que ali estava a família de Cornélio, familiares de Cornélio, os parentes mais próximos e alguns amigos. E Pedro entra dentro daquela casa, e Pedro não prega o judaísmo, Pedro não prega religião, Pedro prega Jesus Cristo no Calvário, sendo morto, crucificado e ressuscitando ao terceiro dia. Ele prega Cristo ressurreto, ele prega Cristo que está vivo, ele prega Cristo que salva, que liberta, que cura, que transforma, ele prega Cristo que purifica, ele prega Cristo que liberta. É Jesus que tem o poder. A religião nunca libertou, a religião nunca curou, a religião nunca purificou. Jesus é quem purifica, Jesus é quem santifica. Mas quando for purificado, santificado, quando for liberto, aí a pessoa vai querer congregar. Aí é porque aí ele já entra e faz parte da igreja. E aí todos nós formamos a igreja. Aleluia. Hoje muitas denominações, mas todas elas que pregam Jesus Cristo, que anunciam Jesus Cristo, que pregam a salvação por meio de Jesus Cristo, esta é boa e pode ir por ela, pode ir por este caminho. Amém? Glória a Deus. Mas Pedro pregava Jesus, e Cornélio fez parte da igreja primitiva. A igreja, aleluia, que crescia a cada dia mais, através da palavra de Jesus. Procure igreja, se você ainda não aceitou Jesus, procure uma igreja que pregue a palavra de Jesus, que pregue sobre salvação, que pregue sobre arrependimento, que pregue sobre perdão de pecado. Igreja que mostra o pecado, mas aponta para Jesus que pode purificar do pecado. Esta sim é uma igreja séria. Glória a Deus, é uma igreja que você pode, glória a Deus, entrar por ela, mas não coloque a tua confiança em placas algumas. A tua confiança para a salvação precisa estar em Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo vivo. Romanos 8:23, quando eu disse para você que todos pecaram e destituídos fora estavam da glória de Deus, aí vem o versículo 24 de Romanos, dizendo para nós:
mas nós somos justificados gratuitamente, é de graça, aleluia, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A salvação através de Cristo Jesus. Não importa a situação da sua família, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Os seus também crerão, em nome de Jesus. No tempo certo vai chegar. Pode ser 10 anos, como demorou para Cornélio, ou pode ser 20, ou 30, ou 40, ou 55 anos, como demorou para o meu pai. Mas a salvação em Cristo Jesus chegou na vida dele. Aleluia! Glória a Deus! Eu creio que vai chegar na vida da sua família também. E a Bíblia termina dizendo que Cornélio e todos que estavam na sua casa receberam o Espírito Santo. Glória a Deus, através da mensagem de Pedro. Aleluia, glória a Deus, todos na sua família também receberão o Espírito Santo. Todos na sua família receberão a presença do Espírito Santo, que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Todos crerão no Senhor Jesus como Salvador. E já neste momento, eu te convido, vamos orar. Coloque agora, aleluia, debaixo dos teus joelhos, o nome de toda a sua família. Pastor, eu esqueci, eu cheguei depois, eu não vi o senhor pedindo. Tem problema não der tempo agora. Você coloca dentro do seu coração, no seu pensamento, debaixo dos teus joelhos, o nome de cada um da sua família, que você quer que seja salvo. Em nome de Jesus, nós vamos ajoelhar, glória a Deus, neste ato profético, sobre esta causa, salvação da minha família. Eu me coloco de joelhos perante o Senhor, porque sei que só Jesus pode salvar. Vamos orar em nome de Jesus. Creia como Cornélio creu. Glória a Deus. E o Espírito Santo vai de encontro na sua casa. Aleluia. Jesus pode estar agora salvando os seus. Não importa onde ele estiver, o Espírito Santo pode ir agora de encontro a ele e convencê-lo do pecado, convencê-lo de que precisa aceitar Jesus como Salvador. E vai alguém lá até ele para receber a sua confissão, em nome de Jesus. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que foi, mas nos deixou o Espírito Santo, o Espírito da promessa, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu te peço, Senhor, que envie agora o teu Espírito Santo sobre esta casa, sobre esta família, que o Senhor vá de encontro com cada pessoa, independente de onde ele estiver, que o Senhor vai quebrantando os corações, vai transformando o coração de pedra em coração de carne, para que a tua palavra entre agora em cada vida, Senhor, para que haja e receba um toque do Espírito Santo, como Cornélio recebeu naquele dia, que o Senhor vá de encontro com esta pessoa, com a tua palavra, levanta alguém para levar e pregar para esta pessoa, para que ela se arrependa dos seus pecados, para que ela confesse os seus pecados e aceite o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Jesus, por quem nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome do Senhor. Só há um caminho, uma verdade, uma vida que está no Senhor Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso eu te peço que convença esta pessoa agora, Senhor, a te aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Meu papai querido e soberano, vai de encontro, Senhor, esta pessoa que está agora, meu Deus, na boca de fumo, vendendo entorpecentes, usando entorpecentes, meu Deus, este viciado que não consegue ser liberto, meu Pai, do vício da cachaça, da bebida, das drogas, meu Deus, vai neste prostíbulo, liberta a prostituta, vai, Senhor Jesus Cristo, na casa desse adúltero, Senhor, convença ele, meu Pai, que ele precisa aceitar o Senhor Jesus como Salvador e largar a prática
prática do pecado. Jesus, vai de encontro com esse mentiroso, vai de encontro, Senhor Jesus Cristo, meu Deus, com este ladrão, vai de encontro, Jesus, com todo tipo de pecador, independente se ele esteja na cadeia, se ele esteja livre, se ele esteja em liberdade condicional, meu Deus, não importa onde ele se encontra, o teu Espírito Santo nunca, aleluia, barreira nunca parou a tua palavra, porque ela é cortante como a espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Vá de encontro com este coração agora e rasga o coração desta pessoa com a tua palavra. Entra dentro dela poderosamente com a ação do Espírito Santo e convença ela de que precisa de Jesus, precisa aceitar o Senhor Jesus, e que o Senhor leve a salvação para esta família. Derrama o teu Espírito Santo sobre esta casa, Jesus. Aquele que não recebeu ainda o batismo com o Espírito Santo, batiza agora, Jesus, onde essa pessoa estiver, batiza agora, derrama o teu Espírito Santo, que esta pessoa seja renovada, seja batizada, seja transformada, meu Pai, seja capacitada para fazer a obra do Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Santo Espírito de Deus, xaraba, canta labá, chorama, labá, churianda, labá, chorema, canta lai. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus maravilhoso, soberano e eterno, eu te peço em nome de Jesus, que esta família alcance a salvação pela tua graça. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Não importa, meu filho, a situação, Jesus quer salvar a sua família, amém? Porque a sua família é o seu único patrimônio e precisa entrar no céu, em nome de Jesus. Muito obrigado por você ter participado desta live. Obrigado por ter comentado, compartilhado, muito obrigado mesmo. E compartilhe com outras famílias que não assistiram, envie o link. Eu vou estar postando ela também no YouTube. Entra no nosso canal no YouTube, Igreja Batista do Calvário em Ponte Nova. Entra no canal, compartilhe conosco o canal, tá? Se inscreva no canal, convide seus amigos, compartilhe o canal na sua rede social. Tá? Nós precisamos de mais inscritos, mais pessoas para que sejam alcançadas pelo Evangelho. E você tem uma ferramenta muito importante na sua mão, que são suas redes sociais, ferramenta de evangelismo, ferramenta de um missionário. Então use ela para a glória e para a propagação da palavra de Deus. Amém? Faça assim com a tua mão e receba a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo para você e para a sua família, em nome de Jesus. Amém. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Pega suas mãos aos céus e